Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, aluno de ensino médio, e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui ou quiser fazer sugestões sobre outros temas que gostaria de ver por aqui divulgado, deixe seus comentários que retorno sempre possível. Moçada, outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o like no vídeo, ajude a divulgar essa ideia. Estou sempre publicando novos conteúdos por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, essa aula de hoje de ótica geométrica é uma sequência direta da primeira parte. E lembrando que na primeira parte nós vimos as principais definições da ótica geométrica, como as fontes de luz, a classificação das fontes, a classificação de como a luz viaja, que são os feixes de luz, extremamente importante, o meio em que a luz viaja, meios homogêneos e transparentes, meio opacos que bloqueiam a luz no caso, e vimos também principalmente os princípios da ótica geométrica. Tudo isso somado permite a construção dessa aula de hoje, onde nós veremos as primeiras construções geométricas. Isso é extremamente importante, ou seja, a compreensão da introdução à ótica geométrica requer que você assista com detalhes, tanto a primeira quanto essa segunda aula. Vamos à aula de hoje. Muito bem, primeiras aplicações, então, com o que temos até aqui, que é claro, relativo ao conteúdo da aula anterior. Uma das primeiras aplicações que podemos fazer com os princípios da ótica geométrica é a construção de sombra e penumbra. Para isso, vamos considerar o seguinte: imagine que você tenha aí sua sala e uma fonte de luz primária, uma lâmpada incandescente, por exemplo. Observe que a luz se espalha por todo esse ambiente e aí você coloca um objeto opaco, por exemplo, o seu livro, à frente dessa fonte de luz. Bom, ao colocar esse objeto opaco, a luz vai incidir sobre ele, provavelmente vai haver um aquecimento, que a gente não vai levar em consideração aqui, e você vai verificar que parte da luz ela é refletida por esse objeto, gerando abaixo dele uma região que a gente vai chamar de região de sombra, uma vez que essa região nós não temos a incidência luminosa. Observe. Lado esquerdo, lado direito, a luz se propaga normalmente, é uma região iluminada, e logo abaixo nós temos essa região escura, que é a região de sombra. Muito bem, o que acontece é o seguinte: nós vamos nos interessar pelos dois raios de luz que passam pelos extremos desse objeto opaco. É essa passagem que vai permitir as primeiras construções geométricas, como eu disse. Observe que esse objeto está a uma altura H da lâmpada. Nós temos essa lâmpada em relação ao solo a uma altura que eu chamei de H maiúsculo. Você vai ter um tamanho desse objeto que eu chamei de S, e nós vamos ter a sombra projetada lá embaixo, que normalmente é o que nos interessa, que eu estou chamando de S maiúsculo aí, como na figura. E aí, as primeiras construções nos permitem observar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE, e por isso nós podemos fazer uma relação matemática como essa que você está vendo. Ou seja, S minúsculo, que é o tamanho do objeto opaco, por S maiúsculo, que é o tamanho da sombra lá embaixo, é igual a Hzinho sobre Hzão, que é a altura da lâmpada, da fonte de luz, até o solo. Então, essa é uma das primeiras construções importantes que nós temos na ótica geométrica. A próxima figura é um pouco mais complexa. Imagine que você tem aí uma fonte extensa de luz, por exemplo, uma lâmpada fluorescente da sua cozinha. Você coloca um objeto opaco à frente dela, e aí, pelo fato dessa fonte ser extensa, a construção geométrica fica um pouco mais complexa. A ideia é sempre o seguinte: pegue dois raios de luz partindo de cada extremo da lâmpada e passando por cada extremo do corpo opaco. Ao fazer isso, você vai ter uma construção parecida com essa. E nós vamos ter algumas regiões bastante interessantes, que são as regiões iluminadas, à esquerda e à direita aqui no caso,
uma região que recebe luz parcialmente aqui embaixo, que é conhecido como região de penumbra, e uma região imediatamente abaixo do corpo opaco, que é considerada uma região de sombra. Essa construção, como eu disse, é um pouco mais complexa. Dependendo da distância do objeto até a luz, a fonte de luz, essa região ela pode ser alterada, tanto a de penumbra quanto a de sombra, mas o segredo é aquilo que eu disse para você, ou seja, pegar sempre 2 raios de luz que saem de cada extremidade da lâmpada e que passa pela extremidade do objeto opaco. E aí você define as regiões. Essa construção, em termos de cálculo numérico, ela pouco ocorre, mas é o conceito mesmo de região iluminada, penumbra e sombra. Vamos a mais uma construção interessante. Imagine aí o nosso astro-rei Sol, uma edificação como a Torre Eiffel, por exemplo, de altura Hzão, e uma senhorita, por exemplo, de altura Hz. Observe que eu alinhei esses 2 personagens de tal forma que um raio de luz que sai do Sol passe pelo extremo de cada um deles, gerando no solo uma sombra, tanto da Torre Eiffel quanto da moça. Repare mais uma vez que nós temos 2 triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEC. E esses triângulos, claro, são semelhantes, permitindo a construção S sobre S está para H sobre H. Então, repare, moçada, que essas construções elas são muito relativas e muito diferentes entre si. Vai depender, o exercício de vestibular, ele pode vir de várias formas. O grande segredo para essas construções é você sempre pegar, a partir da fonte de luz, 2 raios de luz, ou, dependendo da situação, 1 raio de luz, que passe aí pelos extremos dos objetos para poder definir a região de sombra ou, eventualmente, penumbra. Uma outra construção interessante sobre os princípios da ótica geométrica é a câmara escura. A câmara escura é aquela situação em que você tem uma caixa de papelão ou de madeira, por exemplo, e aí você faz um pequeno orifício numa das faces dessa caixa e coloca um objeto à frente dela. Você vai ter a construção de uma imagem no interior da caixa, lá na face oposta. Essa imagem, em geral, ela está invertida. Isso é possível graças ao princípio de propagação retilínea da luz. E lembrando mais uma vez que essa câmara escura, ela foi, vamos dizer assim, o ponto de partida para a construção das máquinas fotográficas. Esquematicamente, a gente pode representar como na figura aí. Repare que eu tenho mais uma vez 2 triângulos, o furo na caixa está aí, você tem uma imagem, ela vai ter um tamanho, o objeto tem um tamanho O, existe uma distância entre o objeto até a caixa que eu chamei de D, e existe o tamanho da caixa que eu chamei de D'. Fazendo a construção matemática, você chega nessa equação que I sobre O é igual a D' sobre D. Essa é talvez uma das situações mais interessantes que se tem na construção da ótica geométrica. É muito comum também a reprodução desse evento em feira de ciências. Essa é uma foto esquemática de uma câmara escura, digamos assim, lá nos primórdios das construções geométricas. Repare que ela já está bem gasta. Mais uma construção interessante, agora uma natural, são as chamadas fases da Lua, que são os diferentes aspectos com que a Lua se apresenta no céu ao longo das noites e dos dias claros de um mês. Se deve à visualização que temos da Lua conforme ela orbita em torno da Terra, ou seja, a posição relativa entre a Lua, a Terra e o Sol. Essa figura esquemática nos ajuda a entender melhor. Não se esqueça que o Sol é uma fonte primária de luz, é uma fonte extensa, e que tanto a Terra como a Lua são iluminados pelo Sol, ou seja, são fontes secundárias de luz. No movimento de translação da Lua em torno da Terra, nós temos, ao longo do mês, o período, lembrando que o período sinódico da Lua é em torno de 28 dias, em média, nós temos faces da Lua que são iluminadas pelo Sol e muitas vezes refletidas ou não para a Terra. Se você observar, por exemplo, do lado esquerdo dessa figura entre o Sol e a Terra, nós temos a Lua nova. Repare a face da Lua virada para o Sol, que está iluminada e que não está virada para a Terra, ou seja, a Terra não recebe essa luz refletida. Essa luz refletida ela vai para o espaço. Diríamos então que a face escura da Lua é que está virada para a Terra. Essa é a classificação da Lua nova.
À medida que ela gira em torno da Terra, vamos considerar o sentido como sendo esse sentido aqui, o anti-horário, partes da Lua começam a ser iluminadas, quer dizer, já estão sendo iluminadas, mas começa a refletir para a Terra. Aí ela entra no chamado quarto crescente. Do lado de cá, nós temos a chamada lua cheia, que é quando toda essa face da lua está iluminada e, obviamente, virada para a Terra, a gente enxerga essa metade da lua e ela é chamada de lua cheia. Depois ela entra num período que é chamado de quarto minguante, até completar o ciclo. Lembrando que o movimento de rotação e translação da Lua é o mesmo em relação à Terra. Isso significa que nós estamos sempre vendo a mesma face da Lua virada para a Terra, ok? Isso devido ao movimento de translação e rotação da Lua ser o mesmo. Essas são imagens reais da Lua em fases. Repare que aqui na parte de cima nós temos a Lua nova, a face escura virada para a Terra. Aí nós entramos nessa primeira linha no quarto crescente, depois a Lua cheia e depois a Lua minguante, quando ela volta ao estado de nova novamente. Muito bem, outra situação bastante interessante que também utiliza dos princípios da ótica geométrica são os eclipses, que são inclusive muito comuns no vestibular. Vamos entender melhor como isso funciona. O Sol é uma fonte extensa de luz, já sabemos disso. Tanto a Terra como a Lua projetam no espaço uma sombra, também chamado de umbra, em forma de um cone, cuja base é o próprio corpo e também uma penumbra. Lembrando, moçada, que a Terra gira no movimento de translação em torno do Sol e a Lua gira no seu movimento de translação em torno da Terra. Ah, e um detalhe, a Terra não é plana, tá? Então, considere aí o nosso Sol, nosso astro-rei, considere aí a nossa Terra. E aí você tem um feixe de luz, eu estou pegando sempre pelos extremos, repare, saindo do extremo superior do Sol, passando pelos extremos da Terra superior e inferior, a mesma coisa do lado de baixo. Então nós vamos ter essas regiões bem definidas aí, que são as regiões de sombra e de penumbra. Evidentemente que o lado da Terra que está virado para o Sol é dia e o outro lado noite. Então, na noite nós estamos no lado da sombra da Terra projetada no espaço, que tem esse formato cônico, como foi dito no texto. Muito bem, na astronomia, eclipsar significa esconder, encobrir ou interceptar a luz vinda de um astro. Veja bem, nós não temos só eclipse no caso do sistema solar, o Sol, Terra, Lua. Nós temos eclipses acontecendo com vários astros na astronomia de uma maneira geral, isso é importante frisar. A combinação entre o movimento da Lua em torno da Terra em torno do Sol e a rotação da Terra cria situações em que as órbitas se cruzam. Isso é ocasional. Aqui a gente começa a mostrar algumas figuras. Observe a posição do Sol. Existe uma linha que é chamada de linha nodal, mais detalhes sobre ela nas aulas de astronomia. Você tem aí a órbita da Terra e tem a órbita da Lua. Repare a inclinação da órbita da Lua em relação à Terra, em relação à órbita da Terra. Essa inclinação ela é importante para justificar o fato de você não ter 2 eclipses por mês, uma vez que o período sinódico da Lua em torno da Terra é de aproximadamente 28 dias. Então, um detalhe importante, a órbita da Lua ela tem uma inclinação em relação à órbita da Terra. Ocasionalmente, os planos dessas órbitas vão coincidir e aí sim é possível a formação do eclipse, como veremos. Isso é importante notar. Essa é uma imagem da estação espacial da Terra. Repare o lado iluminado, observe o outro lado escuro, uma região totalmente de sombra. E essa é uma foto de um eclipse solar, uma imagem projetada também da estação espacial, a imagem da sombra projetada pela interceptação da Lua, passando à frente aí entre o Sol e a Terra. Falaremos disso nos próximos slides. Muito bem, vamos aos tipos de eclipse. Primeiro, eclipse da Lua. A Lua percorre a penumbra ou a sombra da Terra. Apenas poderão ser observados do hemisfério da Terra, onde é noite. Esse é um eclipse bastante interessante e no vestibular você precisa de saber sempre 2 informações, que é, primeira, qual é o alinhamento dos astros no eclipse da Lua?
O alinhamento é Sol, Terra, Lua. E a outra pergunta muito comum no vestibular: qual é a fase da Lua em que ocorre o eclipse da Lua? Sempre em Lua cheia. Aí mais uma figura para você, e aí temos alguns tipos do eclipse. Ele pode ser total, ele pode ser parcial, depende do posicionamento da Lua em relação à Terra e depende, claro, onde ela está. Se está no cone de sombra totalmente ou se ela está no cone de penumbra. Está aí o alinhamento, como eu disse, e também a fase em que ocorre. E nós temos os 3 tipos de eclipse da Lua, né? O total, o parcial e o penumbral. Essa é uma foto de um eclipse ocorrido em 2019, janeiro de 2019, no Rio Grande do Sul. Nós estamos aí com um eclipse, repare, parcial. Eclipse do Sol. Um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, de forma que a sombra da Lua atinge a Terra, como vocês viram naquela figura. Pode ser de 3 tipos também, o total, o parcial e o anular. O alinhamento Sol, Lua, Terra. Repare que o alinhamento mudou. A Lua vai interceptar a luz solar que chega até a Terra na face iluminada da Terra. Essa é a ordem. E esse tipo de eclipse ocorre, claro, somente na Lua nova. Repare aí a figura. Repare lá o cone de sombra da Lua projetado lá na Terra. Um detalhe importante que não é toda a região da Terra, evidentemente, que vê o eclipse, só é considerado eclipse para as pessoas que estão naquele cone de sombra. Está aí a figura que começa a mostrar com um pouco mais de detalhe os tipos de eclipse. Se o disco inteiro do Sol estiver atrás da Lua, o eclipse será total. Caso contrário, ele será parcial. Se a Lua estiver próxima do seu apogeu, lembrando das leis de Kepler, nós temos apogeu e perigeu. Apogeu, o ponto mais afastado da Terra, perigeu, o ponto mais perto da Terra. O diâmetro da Lua será menor que o do Sol e ocorrerá um eclipse chamado de anular. Vamos a algumas fotos para poder entender isso melhor. Essa é uma foto que mostra um eclipse praticamente total. Repare que a Lua ela tem um tamanho angular próximo do Sol, que é por volta de meio grau. E repare que, nesse caso dessa foto central, ela está praticamente encobrindo todo o Sol. É muito comum aparecer essa borda do Sol, isso é chamado anel de diamante, e é um dos mais belos espetáculos da natureza. Para quem está vendo esse eclipse, observe que você tem a luz do Sol bloqueada, então você começa a ver os astros no céu, mesmo, claro, durante o dia. Então é muito comum você ver planetas, você ver outras estrelas. Esse é um eclipse anular. A Lua, repare, devido ao tamanho angular dela, ela não encobriu toda a superfície do Sol, sobrando esse anel aí. Então ele é considerado como um eclipse anular. Uma média geral dos eclipses de duração é por volta de 7 minutos e meio. Isso é muito relativo, mas em geral essa é a média. E a frequência dos eclipses, né? Lembrando que a órbita da Lua e da Terra não estão no mesmo plano, assim não temos um eclipse a cada 15 dias. Luas cheias e nova foi aquilo que eu disse que está relacionado à órbita da Lua não estar no mesmo plano da órbita da Terra. E aí, a cor de um corpo. Moçada, lembrando o seguinte, a luz, como nós a enxergamos, é a chamada luz branca. E a luz, ela pode ser decomposta, a gente vai trabalhar isso com um pouco mais de detalhes no capítulo de refração. E ela pode ser decomposta, quem fez isso pela primeira vez foi o nosso amigo Isaac Newton, usando um prisma. Então, ela pode ser decomposta nas cores VAA, VAA, V. Pode ser um macetezinho aí para você guardar. Olha só, começa com V, termina com V e um V no meio. As cores são pela ordem vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas são as 7 cores que compõem a luz branca. E aí nós temos a decomposição não só pelo prisma, como também no arco-íris. Como eu disse, vamos falar disso em refração. Lembrando que no caso do arco-íris, gotículas de água na atmosfera vão funcionar aí como um prisma e vai gerar esse efeito do arco-íris. Em geral, os objetos que enxergamos no dia a dia são fontes secundárias de luz. Eles refletem parte da luz quando são iluminados. Vamos entender melhor um pouquinho isso daí. A cor do objeto depende da constituição da luz incidente sobre ele.
Em geral, no nosso dia a dia, as coisas que você verifica no seu cotidiano está recebendo luz solar, que é considerada luz branca. E aí acontece o seguinte: se o corpo está iluminado por luz branca, ele apresenta-se branco quando reflete todas as cores. Em outras palavras, se você está com uma blusa branca, o que está acontecendo é o seguinte: ela recebe luz branca do sol e reflete todas as 7 cores. E aí ela vai se apresentar branco para os nossos olhos. Então, detalhe importante: reflete todas as cores. Se o corpo é iluminado por luz solar branca e ele apresenta-se vermelho quando reflete o vermelho e absorve as demais. Então, detalhe importante: você está com uma blusa vermelha, o que está acontecendo? Ela recebe luz branca, reflete o vermelho, muita gente faz confusão, acha que absorve, não é. Ela reflete o vermelho e absorve as demais cores, por isso que ela se apresenta vermelha. Se um corpo é iluminado por luz solar branca e apresenta-se preto, é porque ele absorve todas as cores. Então, o preto, ele absorve todas as cores, não reflete nada. Nós podemos filtrar a luz. É possível filtrar. Quem já esteve aí, por exemplo, em casas de shows, é muito comum eles fazerem um filtro e iluminar o ambiente por uma luz que não é a luz branca, né? Uma luz de uma cor diferente. Assim, pode-se iluminar um ambiente com apenas um tipo de luz, que é chamada de monocromática. Quando a luz ela é mais de uma cor, ela é policromática. Por exemplo, um corpo verde iluminado por luz vermelha, ele vai ficar preto. Ou seja, ele reflete o verde, só que não recebe nem o verde e nem a luz branca, que contém o verde. Ele recebe a luz vermelha, então ele vai absorver, ele vai ficar preto. Imagine aí, moçada, o seguinte: a bandeira brasileira iluminada por luz branca. Ela vai se apresentar nas cores verde, amarelo, azul e branco, como você está vendo. Vamos supor agora que nós levemos a bandeira brasileira para um ambiente iluminado, por exemplo, com luz amarela. A faixa retangular verde vai se apresentar na cor preta, uma vez que deveria refletir o verde, mas recebe o amarelo, então ela absorve. O mesmo acontece com a faixa azul, e a faixa do losango, que é amarelo, vai refletir o amarelo, uma vez que recebe o amarelo. E repare que a parte branca, que é a parte central, e mais as estrelas, vão refletir o amarelo, uma vez que recebe a luz amarela, e quando iluminado por luz branca, refletia todas as cores, inclusive o amarelo. Essa é uma montagem bastante interessante. Muito bem, moçada, e para poder fechar então essa aula e toda essa parte de introdução da ótica geométrica, a cor do céu. Por que que o céu é azul? Vamos considerar aí mais uma vez o nosso astro-rei, o Sol, está aí a Terra. Considere essa camada clara como sendo a atmosfera, e aí nós temos a luz do Sol que viaja pelo espaço, bate e entra na atmosfera. Observe que aí está ocorrendo o fenômeno da refração. Essa refração, a sequência dos raios de luz, como você está vendo aí, não é totalmente bonitinha como está nessa figura, uma vez que a atmosfera ela tem camadas de densidades variáveis. Em refração a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, o que acontece? A luz sofre sucessivas refrações até chegar ao solo. O azul e o violeta ele têm maiores frequências, vimos isso em ondulatória. Por isso eles difundem mais nas partículas de gases do ar atmosférico, principalmente no nitrogênio, e que ressoam mais nessas duas radiações. Ou seja, o nitrogênio, que é um componente da atmosfera, ele, digamos assim, ele difunde com mais intensidade das 7 cores da luz, o azul ou aí o próximo do violeta, por isso que a gente enxerga o céu azul. São então espalhadas em todas as direções, e aí a gente tem essa uniformidade do céu. Ao amanhecer e ao entardecer, a luz solar percorre um caminho mais longo. Repare, você olha para o horizonte e tem a sensação de que o Sol está lá no fundo. Nesse caso, o azul é difundido logo nas camadas de entrada, deixa então de ser azul, e aí o vermelho e o alaranjado que tem frequências mais baixas, que vão destoar. As nuvens são brancas, pois as partículas de vapor d'água difundem as cores da luz branca de maneira igual.
Então tá aí a explicação, tá aí uma foto do céu azul e das nuvens brancas, e aí uma foto do entardecer e do arco-íris. Moçada, com isso nós fechamos essa primeira parte da ótica, que são todas as definições que são importantes para o que vem pela frente. Repare que nessas duas aulas nós tivemos um conteúdo extenso. Essa parte é muito explorada no vestibular, como vocês vão ver aí na apostila. A apostila tem muitas questões de vestibular. O link da apostila está aí na descrição. Recomendo que você faça exercícios bastante. Eu vou fazer um primeiro exercício bem interessante para poder mostrar que você pode usar a sua régua e o seu lápis para poder resolver algumas questões de maneira rápida e eficiente. Vamos então a um exercício, uma bela questão da Unesp 2012. E a ideia nesse exercício é mostrar para você que se você tiver uma régua e um lápis na sua prova de vestibular, você consegue resolver algumas questões de maneira bastante eficiente e segura. Observe, os gatos 1 e 2 encontram-se parados em um ambiente iluminado apenas por duas lâmpadas puntiformes penduradas no teto. O único obstáculo existente nesse ambiente é uma mesa opaca de tampa horizontal, apoiada no solo, também horizontal e opaco. Os gatos estão em um mesmo plano vertical, o plano da figura, que contém as lâmpadas e que passa pelo centro da mesa. Então está aí a figura, os dois gatinhos, 1 e 2, as lâmpadas lá em cima. Desconsiderando a reflexão da luz em qualquer superfície e efeitos de difração nas bordas da mesa, pode-se afirmar que os gatos 1 e 2 encontram-se respectivamente em regiões de... Então ele quer saber onde que esses gatos estão. Estão sendo iluminados? Estão na sombra? Moçada, simples. Pega a sua régua, alinha ela com a primeira fonte de luz do lado esquerdo, pega dois raios de luz, um que passa pela extremidade do lado esquerdo e outro pela extremidade do lado direito. Todos os outros raios entre esses dois serão bloqueados pela mesa. Do lado esquerdo desse raio da esquerda e do lado direito do raio da direita, você tem região iluminada. Faz a mesma coisa com a segunda fonte. Observe, dois raios de luz saindo da fonte, passando pelos dois extremos da mesa. Moçada, feito isso, você definiu as regiões de sombra e penumbra. Repare o seguinte, o gato 2 ele está numa região parcialmente iluminada, ou seja, ele está na penumbra. Já o gato 1, ele está totalmente numa região de sombra. Então, a resposta correta para o exercício, gato 1 na sombra, ele quer respectivamente, gato 2 na penumbra, sombra e penumbra, resposta letra A. Bela questão. Muito bem, vamos à resolução de mais um exercício. Lembrando sempre que o link da apostila está aí na descrição. Excelente apostila com excelentes exercícios de grandes vestibulares. O exercício número 5 da página 3 é uma questão do Enem. E ele fala o seguinte: a sombra de uma pessoa que tem 1,8 metros de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada por um poste mede 2 metros. Vamos às figuras. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir. Então, atenção, detalhe importante. Um pouco mais tarde, o que acontece? O sol está mais a pino e ele projeta uma sombra e ela recua meio metro, 50 centímetros. Então, se ela tinha 2 metros, a nova sombra tem 1,5 metro. E o poste continuou com a mesma altura H. Ele quer saber o seguinte: quanto passou a medir a sombra da pessoa? Bom, moçada, é o seguinte, se o sol está mais a pino, a sombra da pessoa também mudou, ela passa a ter uma sombra Szinha. Lembrando que a pessoa continua com 1,8 metros. Muito bem, repare o seguinte, nós vamos ter que de alguma forma trabalhar com a primeira situação e tirar a altura do muro, para trazer aqui para baixo, para poder fazer uma nova semelhança. Então, primeira situação, cuidado, nós temos um problema aqui, 1,8 metros, 60 centímetros. Aqui também está em metros, então eu vou passar isso para metros, 0,6 metros. E aí uma semelhança simples de triângulo. Esse triângulo é semelhante a esse. Posso dizer que 1,8 está para 0,6. Assim como, repare que eu comecei com a altura, então H, o muro está para 2. Isso é importante, essa ordem não pode ser qualquer.
Aqui nós temos uma casa depois da vírgula, uma casa posso cortar as vírgulas. 18 por 6 vai dar 3. 3 vezes 2 é 6, a altura do poste, 6 metros. Guarda essa informação. Agora volta na nova situação. Mesma coisa. O que nós temos? 1,8, a altura da pessoa, está para a sombra dela que mudou. Assim como a altura do poste, que agora nós sabemos é 6 metros, está para o comprimento de sua sombra, que é 1,5 metro. Muito bem. Daqui nós tiramos o seguinte, reparem, 6 por 1,5 dá 4. Por 2 dá 0,9, por 2 dá 2. Daqui nós tiramos que 2S é igual a 0,9. Daqui nós tiramos que a sombra da pessoa é 0,45 metros. 0,45 metros, ou se você quiser, 45 centímetros. Ele pede exatamente o seguinte, quanto passou a ser a sombra da pessoa? 45 centímetros, resposta à letra B, bela questão. E aí, gostou? Se gostou, já sabe, curte o vídeo, o link da apostila está aí na descrição. Agora é hora de resolver exercícios. Deixe seu like no vídeo, ajude a divulgar o canal. Grande abraço e até a próxima!